como que surge em você esse desejo pelo desenvolvimento humano, pelas perguntas, por evoluir? Como que surge isso? Como que foi essa jornada? Olha, começa lá na minha casa, né? De infância. Eu fui como dizia meu pai, a maçã podre da caixa. Então eu dei muito trabalho. É, Muito trabalho. E de 4 filhos, eu fui a que mais apanhou. sim, Eu tava sempre na berlinda. Mas eu me punha na berlinda, lógico. sim. Eu tenho uma irmã, a mais velha, que era a filha perfeita. E ela, tadinha, ela fazia um esforço para atender aquela expectativa. Ela faz até hoje. É. Ela faz até hoje. Minha mãe tem 94 anos, tá meio atrapalhadinha das ideias. A minha irmã tem 70. E a minha irmã fala assim: quando que a gente vai saber se a gente vai internar a mamãe ou não? Quando ela esqueceu o número do meu telefone. Porque para minha mãe hoje só existe a Selma. Hoje ela tá Meu atrapalhadinha. Deus. Mas na infância também Sim. já era assim. Então, eu não conseguia concorrer com a minha irmã. Era minha irmã, era minha irmã, meu irmão, eu e o outro irmão. O caçula, ele era o caçula. Ele era o doentinho, ele era o dodói, né? Ele era o coitadinho. A minha irmã era perfeita. E aí eu ficava no sanduíche junto com o meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho, muito inteligente. Ele é um engenheiro eletroeletrônico Que legal. com 5 livros, PhD. O cara é fera. E ele já mostrava essa inteligência. Sim. Eu tava lá meio assim, meio perdida naquele lugar ali, né? E eu comecei a mentir. Quer dizer, na realidade, eu contava histórias, eu não estava mentindo. Porque Essa é uma boa saída, essa. o, meu, Mãe, tá vendo? Eu contava histórias, mãe. o meu pai era um tiranossauro, né? Era um homem bravíssimo. Mas ele era um contador de histórias. Aí, isso daí você pegou. Eu fui ser contadora de histórias igual a ele, só que era tudo mentira, né? Mas meu pai também era mentiroso, né? Então. Desse ponto de vista, ele era mentiroso. Mas eles não diziam que era uma história, porque eu contava para os outros. Eles falavam que era mentira. E o meu pai falava assim, ele tinha muito medo, ele dizia assim, quem mente vira bandido. Você vai virar bandida. Então, eu tive uma infância muito tumultuada. Os meus pais não se davam bem. Eles eram 2 titãs. 2 pessoas muito fortes. E era uma... Eles são alemães? Não, meu pai é português. O Nossa. dramático era português. Devia ser uma gritaria. A minha mãe era muito brava. Eram 2 titãs. E que nunca se deram bem. A gente vivia pisando em ovos. Então foi uma infância, assim, maravilhosa, mas cheia de mais ou menos. Turbulência. E eu, muito acusada. Né? Eu tava na berlinda sempre. E eu não me fazia de rogada, eu aprontava mesmo, né? Eu fazia tudo e mais um pouco. Porque era o jeito Meu de Deus, não dá pra imaginar, né? Gente, vocês não podem Não dá pra imaginar imaginar. mesmo. Porque era o jeito de eu ganhar da minha irmã. Eu tinha mais atenção Sim. do que a minha irmã. Imagina você, meu pai chegava em casa, a minha mãe que decidia em quem iria dar bronca, né? Porque dependendo do filho que ela falava mal, o jantar era bronca, Ela era essa bronca. influenciava pra quem ia ser a bronca. Isso. Era o eu e o Maurício, eram os 2 ali do meio, né? Sempre, o eu, ele. Mas era muito mais eu. E aí, o meu pai ficava tão nervoso, ele mandava os 3 irem dormir. E ficava só comigo. Eu ia mentir amanhã também, porque eu queria aquilo de novo. Só que eu não Agora é meu sabia. momento. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, né? Sim. Então, teve pimenta, eu tive que comer pimenta, comer sabão. Nossa. Olha, foi um... E logo assim, aí era uma infância doída. Principalmente porque eu era pior. É muito ruim ser a pior. A minha autoestima era lá no pé. E eu era muito bonita. Era loirinha de olho azul. Todo mundo falava. E você? Porque você? E eu falava, nossa, se eles descobrirem quem eu sou. E a minha mãe, mesmo meu pai, quando descobriam que eu tava... E eu era muito social, muito alegre, muito dada, assim. Eu tava sempre Ganhava pra as fora. pessoas nisso, né? Eles iam lá para detonar minha imagem.
Que quando eles viam que eu tava feliz e alguém tava falando bem de mim, Deixa eu contar umas verdades aqui, né? Aquela coisa. a minha mãe ia lá pra falar, sabe que a Heloísa mente? Hum, Ai. Ou então meu pai, que vinha pra me dar uma bronca de nada, assim. A bronca caía na minha cabeça e eu tava no meio dos amigos. Era, olha lá era bem... a dor da É. humilhação. Foi fantástico. Porque, claro, eles queriam me consertar. Sim. E eles tinham muito medo que eu não consertasse e fosse pro mundo daquele jeito. E todo mundo gostando de mim. E todo mundo falou, pronto, agora ela vai virar bandida. Porque ela vai achar que esse jeito dela é o jeito certo. Então, nossa, eles me castraram, me proibiram. E eu lutando. Eu não deixei de... Mas foi uma adolescência mais penosa. Sim. Foi uma... Então, o meu primeiro curso de autoconhecimento, eu tinha 18 anos. Nossa. Porque eu queria sair desse lugar. Quando eu cresci, enquanto criança eu não sabia. Sim. Eu me pus nesse lugar para ter atenção. É melhor atenção negativa do que atenção nenhuma. Só que eu posso só contar essa história agora. Lá eu estava vivendo. Eu não conseguia, nem sabia A disso. capacidade de raciocinar isso. Eu não nem existia. sabia, né? Só agora, com consciência, que eu olho para trás e falo, caraca. Ainda brinco muito com os meus pais, brinquei com meu pai até ele morrer, dizia, você devia fazer um curso para se livrar dos filhos, porque, pelo amor de Deus, o que eu judiei, só que eu só queria atenção. E a hora que eu tinha atenção, eu queria toda a atenção. Portanto, eu fui fazendo cada vez mais... eu punha um contra o outro, eu não fazia lição. Olha, eles estavam sempre preocupados comigo. E quanto mais eles mostravam essa preocupação, eu fazia, yes, É isso aí. me amam, né? A preocupação é amor. Os meus filhos me deram bastante trabalho, né? A começar pela Beatriz, que é deficiente mental. Então, todos eles, os 4, me deram bastante trabalho. E depois, quando eu ia reclamar alguma coisa para minha mãe, reclamar assim, contando, né? Como foi sua semana? Ai, mãe, por que a B? Ai, por que a Estela? Ai, porque eu... Ai, falando deles, ela olhava bem para mim e falou assim, você merece. Para você ver o nível de criança que eu fui. Eu falei assim, você merece ter problema com seus filhos, porque ô menina que me deu problema. Ela estava sempre preocupada comigo. E os meus também me deixavam sempre preocupados, né? Sem saber o que fazer. Então, era só continuação. Sim. Porque o Bob Hoffman vai dizer que o amor negativo é uma maldição. Porque ele vai de geração a geração. Tudo que você não gostou na sua infância, você vai repetir na sua vida adulta. Compulsiva e automaticamente. Você vai criar seus filhos do mesmo jeito que você foi criado. Vai fazer com eles a mesma coisa que eles faziam com você, sem perceber. É uma maldição, porque eles estão dentro da gente. E eu fiz isso com os meus filhos, então eu tinha a mesma preocupação que eles tinham comigo, eu tinha com eles. É uma maldição mesmo. E eles eram completamente diferentes do que eu fui, mas a preocupação era a mesma. Eu vivia o que eles viviam comigo. Então, com 18 anos, eu entendi que eu mentia para perturbá-los. Eu só estava enchendo o saco. Aí eu resolvi, falei, me dá um trabalho Teve mentir. algum momento assim que você lembra? Foi um processo dessa consciência de, olha, tem algo aqui que eu preciso resolver. Num curso eu tive uma consciência assim, eu não sou essa pessoa. Eu não sou má. Na realidade, eu tive uma consciência positiva ao meu respeito. Foi isso que me fez mudar. Entendi. Porque eu tinha certeza que eu era a maçã podre. Isso era inteiro. E quando eu fiz o curso, eu falei, eu sou gente boa. Pera. Então por que eu faço isso, se eu sou gente boa? Foi a minha primeira consciência, eu tinha 18 anos. Só que daí eu virei para ser muito obediente. E daí eu fui fazer o oposto, eu fui compensá-los. Eu tinha que ser espetacular, maravilhosa, bacana, né? E aí fiquei a serviço deles. O que também não foi bom. Foi o outro extremo, né? Fui para o outro extremo. De não atender a expectativa para tentar atender todas. Tudo. De qualquer forma, eu estava fora de mim. Então, antes eu estava fora de mim porque eu estava neles e depois eu estava neles, mas fora de mim também. E eu tinha culpa.
Então, eu entendi errado. Autoconhecimento tira a tua culpa, não põe. Mas esse curso, ele não fazia a relação que o Bob faz. Tá. A sensação é que eu fazia aquilo na infância de propósito. Então, o que eu entendi? Eu, de propósito, estou perturbando meus pais. Então, eu vou parar de perturbar e, de propósito, vou ser a filha que eles queriam que eu fosse. E não é verdade, ninguém faz de propósito. Nós fomos construídos assim. Eu aprendi isso. Esse foi o meu lugar de infância. Foi assim que eu recebi amor. Volta lá pro significado, né? Isso. Ou a forma que você foi significado. Então, como o curso me dizia, muda porque você é má e não é verdade, você pode ser uma pessoa boa, eu quis ser uma pessoa boa, porque eu era má. Então, a minha autoestima não melhorou, o meu amor próprio não melhorou, eu só segui o modelo. Sim. E aí, então, o que era para fazer? Era para entrar no Banco do Brasil, que meu pai mandou, era para casar, era para ter filho. Esse é o modelo, né? Eu fui ser assistente social. E eu tenho certeza que eu fui ser assistente social para mostrar para eles como eu era boa. Que tinha valido a pena a minha infância. Que eu era bacana. Mas eu tinha um gênio do cão. Porque tudo que eu fazia era como eles. Então, eu cheguei no processo aos 34, né? Já com filho, já, né? Dos 18, ainda não era seu objetivo, por exemplo, a sua contribuição profissional para o mundo não era desenvolvimento humano. Você vivia outras coisas. Eu queria ser amada pela minha mãe e pelo meu pai. E aí eu fui fazer, então eu fui casar, eu fui ser funcionária do Banco do Brasil, eu fui ser assistente social, trabalhei em várias organizações de graça, à noite, sábado e domingo, 6 horas da manhã. O meu TCC foi um albergue noturno, tudo para falar para eles, viu que pessoa legal que eu sou? Eu não sei que eu estou fazendo isso. Eu estou te contando essa história depois. Mas enquanto eu estou fazendo, eu só estou trabalhando que nem uma doida, sendo muito legal. Fiquei reconhecida no terceiro setor. Mais uma tiranossaura. Eu era boa, mas com aquele gênio do meu pai e da minha mãe dentro de mim. Sem saber que eu sou assim. Mas eu virei uma filha maravilhosa para os meus pais. Nossa. Que era o que eu tinha entendido que eu tinha que fazer. E fui viver. Com a história da Beatriz, que ficou, né? Ela era uma criança normal. Certo. Com 1 ano e 8 meses, ela teve uma crise convulsiva. De lá, nós nunca mais conseguimos parar as convulsões dela. Ela vai fazer 41, ela tem convulsão até hoje. Nossa. Mas nesse primeiro... Ela entrou em estado de mal, né? Epilético, isto é, ela entrou em coma. Eu estava grávida de 7 meses, da segunda. Ficou 3 dias em coma. Quando ela voltou, ela não voltou. Ela voltou esquisita e já deficiente, mas leve. Era uma coisa esquisita. Mas ela não parava de convulsionar. A Estela nasceu, a minha segunda filha. Nesse primeiro ano de vida... Muita coisa, hein? Nesse primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Meu Deus. E eu tinha uma bebê. Nossa. Então, eu não sabia se eu amamentava, se eu socorria quem estava convulsionando. Foi uma confusão. Eu era casada com um pediatra, um neonatalista. Então, o cara era um cientista, um professor. E que eu queria curar minha filha. Ele dizia, Lu, ela não tem cura. Eu falava, não, você que é um urubu, que não acredita que ela tem cura. Eu falei, Lu, o que aconteceu na cabeça dela não volta mais. Volta sim, porque é a minha fé. Sim. Eu fui ficando louca, né? Tentando salvar todo mundo. Era uma família muito doida. Do jeito que era na minha casa, de infância. Que doido. São dois titãs. O pai delas e eu, pessoas muito fortes, se enfrentando. As meninas no meio de tudo aquilo. Gente, eu fui fazendo uma confusão atrás da outra. Eu com um gênio, né? Era o gênio que era muito forte. Eu tinha nascido assim. Não, eu tinha copiado meu pai. Eu não tinha nascido assim, mas eu não sabia.
Então, eu batia, batia não fisicamente, mas eu era dura, grossa, estúpida, e depois morria de culpa. Eu fazia isso com todo mundo. Foi uma confusão. Até que eu cheguei num limite, e num limite, o neurologista da minha filha, a gente acabou ficando amigo, porque ela passava tão mal e eu toda hora estava lá, e ele me ajudou muito, Dr. Salomão Schwartzman, que é por quem eu tenho muita gratidão. Que legal. A vida inteira, né? São 40 anos de... um dia ele me convidou para ser... Você não quer comandar? Você é líder, você comanda tal. Você não quer comandar uma associação de moradia de deficientes adultos? A minha filha tinha 8 anos, eu falei, puxa, acho que é a minha chance. Eu vou construir uma outra carreira e eu vou poder ficar com ela. Mas eu tinha o Banco do Brasil, que me pagava bem, que era o emprego do meu pai, que é por isso o emprego do meu marido. Ele morria de medo que eu saísse do banco. Nessa época, você com as 2 filhas, você ainda estava no mercado do Banco do Brasil? Continuei lá, eu só saí depois do processo. Eu fiquei 20 anos no Banco do Brasil. Nossa. Sem faltar um dia. Porque o pai dentro de mim, disciplinado, a mãe dentro de mim não permitia. Equilibrando os pratos todos. Né? Bom, a hora que eu disse não para aquele projeto, a pessoa que estava lá me seduzindo, né? Não era mais o médico, mas era a responsável, tá? Me mostrando o projeto, eu tinha que decidir, porque ou eu tinha que ser a diretora desse lugar e tinha que sair do banco, ou eu tinha que ficar no banco. E não dava tempo de eu ser. E eu abri mão e disse, eu vou ficar no banco. Que era um lugar de nada. Sim. Porque eu era escriturária, eu só cumpria a ordem, eu fazia o que tinha que fazer. Não me encantava, não me dava significado, mas era o emprego do meu pai. E eu tinha salário, tinha seguro-saúde, enfim. Quando eu disse não para ela, uma mulher tão extraordinária, ela olhou para mim e falou assim, que pena, você não vai atrás dos seus sonhos, né? Nossa. Foi. Aí esfregou assim lá dentro, né? Aquilo foi um soco no meu estômago, porque eu me dei conta que eu não tinha sonhos. Eu tinha prognóstico. Nossa. Foi tão forte aquela fala dela para mim. Ela falou com esse jeitinho ainda? Assim, lastimando. Pior ainda. Lastimando. Nossa. Bom, e me deu um papel, que era a nossa despedida. Eu não ia mais voltar lá, a gente não ia mais se ver. Me deu um papel falando do processo Hoffman. Uma folhinha xerocada bem... Eu levei aquilo para casa. Eu e meu marido, a gente brigava, era uma coisa. Eu tinha separado as camas, eu tinha rasgado nossa certidão de casamento, eu tinha jogado a aliança no lixo, eu tinha feito todo o caminho para me separar, porque lembra que eu sou a dramática do meu pai, né? Então, e ele dizia, eu não posso ir embora. Porque se eu for embora, você vai matar a Beatriz. Eita. Olha para você ver o nível Sim. de entendimento e de elegância que a gente vivia. E eu dizia, cara, não dá para você ficar aqui. Porque é dissonante. Eu dizia A, ele dizia B. Ele dizia C, eu dizia D. Mas ele não ia embora. Aí um dia, na briga lá, uma semana depois ela falar isso, eu falei para ele, eu desesperada, não sabia o que fazer, falei, olha, a Edna me falou de um curso, que vai fazer bem pra gente. Mas é muito caro. Era muito caro, custava $6.000 na época. Imagina, não tinha dinheiro. Nossa. Eu era funcionária pública, ganhava bem, mas não tinha dinheiro. Não era assim. Aí ele falou assim, se você parar de me mandar embora, que eu mandava ele embora todo dia, eu pago o curso para você. Aí eu falei, bom, mas não adianta eu fazer só. Porque não sou só eu a errada aqui, não é possível. Aí virou uma outra briga, tá brincando. Aí ele falou assim, tá bom, então você faz agora. Isso era abril. O próximo grupo era em maio. Você pode ir em maio e eu vou em julho, que é quando eu consigo ir. O processo, ele caminha
pelas expressões da sua emoção. Ele autoriza a criança a viver todas as emoções da infância que ela não pôde. Portanto, ela vai sentir medo, ela vai sentir dor, ela vai sentir culpa, ela vai se sentir errada, ela vai sentir raiva, tudo que ela tem direito. Ela vai sentir a autopunição lá no processo. A própria técnica te leva para esse lugar. E você vai poder expressar tudo isso. Foi o que eu fiz. Foi aí que eu voltei para minha infância para entender que eu era resultado da minha infância. E mais, que eu tinha um ser espiritual, como dizia o Bob Hoffman, que era mais do que tudo isso. Portanto, eu podia fazer uma coisa diferente com a minha vida. A hora que eu autorizo a minha criança a se expressar, nossa, eu tirei toneladas de peso nas minhas costas. Porque lembra, eu sou a ruim, aquela que merece apanhar, aquela que está sempre na berlinda, aquela que apontam. Então, a minha vida era ruim e era o que eu merecia. E a minha mãe dizia isso, que eu merecia mesmo. Na vida adulta, ela me dizia. Então, a hora que eu pude... E aí, ele caminha para um lugar de compreensão dessa infância, de compaixão, de perdão. Esse que você fez já foi o Hoffman. Com 34 anos. A hora que eu pude olhar para minha infância, olhar para os meus pais e ver que eles só estavam me amando do jeito que foi possível, do jeito que eles aprenderam e que não era uma proposta intelectual. Eu tinha entendido aquilo naquele curso aos 18, mas eu tinha entendido com muita culpa. Sim. Agora, estava todo mundo errado, mas ninguém tinha culpa. Ninguém sabe o que está fazendo. O Bob tem toda a razão, é uma maldição que passa de geração a geração. Eles aprenderam a ser daquele jeito. Eles acreditavam que criar filhos era daquele jeito. Eles deram o melhor para mim, tanto que eu sou essa pessoa. Sim. A hora que eu entendi isso, que eu pude perdoar a minha infância, a hora que eu pude olhar para mim e me perdoar como mãe, tudo que eu estava fazendo era só o que eu sabia fazer. Era o melhor de mim. A hora que eu pude olhar para Beatriz e perdoá-la por ela não ser a filha que eu queria que ela fosse. A hora que eu pude aceitar que ela era um presente e não um castigo. O céu se abriu. Nossa. Eu entrei no processo uma menina má, que era o que eu tinha certeza que eu era. Eu saí do processo uma mulher que vale a pena. E eu nunca mais perdi essa mulher. Eu larguei tudo que eu fazia. Todas as associações que eu trabalhava. Eu pedi demissão do Banco do Brasil depois de 20 anos. Há 2 anos da aposentadoria. Nossa. Eu digo, isso não é meu. Não é essa a vida. Eu não estou a serviço dos meus pais. Eu estou a meu serviço. A vida é minha. A responsabilidade dessa vida é minha. A responsabilidade de ser feliz é minha. A responsabilidade de dizer sim para minha vida é minha. Começou a construir os sims, né? Isso. Aí eu parei tudo que eu fazia, voltei lá para o processo Hoffman e falei para Marisa Tami, eu quero ficar aqui. E aí ela disse, eu não tenho lugar para você. Aí ela tinha uma mesinha de escritório assim, vazia, né? Eu estava toda hora lá. Eu falei, essa mesa não está vazia? Tá. Eu posso ficar sentada nela? Pode. Ela falou, daqui uma semana essa mulher não está mais aqui, né? Eu trabalhei para ela 1 ano e meio. Meu Deus. Sem nenhuma remuneração. Eu aprendi tudo. 1 ano e meio depois, ela estava na minha mão.
Eu sabia tudo, fazia agenda, eu ia nas palestras, eu fazia tudo na vida dela. Ela não sabia, ela respirava e eu falava, oi? Era a água, era o café, era o almoço, era a palestra, era a viagem, era a passagem, era o processo, era o aluno, tudo. Pô, agora eu sou importante ali. Aí 1 ano e meio depois ela falou assim, quanto você quer ganhar? Fiz bingo, agora sim. E aí ela me contratou como gerente da empresa dela. Eu passei aí oficialmente a ser o braço direito dela, porque eu já era, mas era... Sim. Não, eu chegava antes, eu saía depois, eu era a primeira a chegar na empresa, a última a sair, eu que fechava o portão. Tava tudo na minha mão. Eu fui aprendendo com com as profissionais que trabalhavam lá, fui fazendo. Esse é o processo seletivo mais diferente da história. Chegou lá e sentou na mesa. E comecei a trabalhar. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Como faz aquilo outro? Pronto. Mas olha, você tem esse de dinheiro, isso aqui no investimento, isso aqui você pode gastar, isso aqui você não pode, isso aqui não sei o quê, isso aqui. Você precisa de tantos alunos, você precisa de tudo. Aí ela falou, bom, agora Entendi. eu vou ter que te remunerar pelo que você está fazendo, porque é demais. Eu falei, é verdade. Porque ela dizia, você não tem perfil para trabalhar comigo. Vou te mostrar.